bem-vindos ao nosso canal de curiosidades divertidas. Aqui, você encontra fatos e informações surpreendentes e interessantes sobre os mais diversos temas. Prepare-se para expandir seus conhecimentos de forma descontraída e divertida. Vamos começar a explorar o mundo das curiosidades juntos. O pombo pode reconhecer as letras do alfabeto. Pesquisas recentes sugerem que os pombos podem ser capazes de reconhecer as letras do alfabeto. Em um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Iowa, os pombos foram treinados para identificar as letras do alfabeto em um teclado. Os pombos foram treinados para bicar uma tecla específica em troca de uma recompensa alimentar. Durante o treinamento, os pesquisadores gradualmente introduziram as letras do alfabeto no teclado. Surpreendentemente, os pombos foram capazes de identificar corretamente as letras e distinguir entre letras e símbolos não alfabéticos. O estudo sugere que os pombos possuem habilidades cognitivas surpreendentemente avançadas, incluindo a capacidade de reconhecer e processar informações complexas, como letras do alfabeto. Essas descobertas podem ter implicações importantes para a compreensão da inteligência animal e para o desenvolvimento de novas tecnologias inspiradas na natureza. Embora os pombos sejam frequentemente vistos como animais sujos e irritantes, esse estudo mostra que eles têm muito mais a oferecer do que muitas pessoas pensam. As baleias azuis são os maiores animais do mundo, chegando a medir mais de 30 metros de comprimento e pesando até 200 toneladas. Elas têm corpos enormes e uma língua do tamanho de um elefante, o que as torna um dos animais mais impressionantes do planeta. Essas baleias podem ser encontradas em todos os oceanos do mundo, mas são mais comuns nas águas frias e alimentadas pelo crio das regiões polares. Elas são criaturas solitárias, mas podem formar grupos temporários durante a época de alimentação. As baleias azuis são conhecidas por seu canto característico, que pode ser ouvido a quilômetros de distância. Esse canto é usado para a comunicação e para atrair parceiros durante a temporada de acasalamento. Infelizmente, a população de baleias azuis foi duramente impactada pelas atividades humanas, como a caça excessiva e a poluição. Atualmente, elas são consideradas uma espécie ameaçada e estão protegidas por leis internacionais de conservação. Embora as baleias azuis sejam os maiores animais do mundo, elas também são um exemplo impressionante da vulnerabilidade da vida selvagem diante das ações humanas. É importante que nos esforcemos para proteger essas criaturas magníficas e assegurar que elas possam continuar a existir em nossos oceanos por muitos anos. O olfato dos cães é uma das suas habilidades mais impressionantes. De fato, estima-se que os cães possuem um olfato cerca de 1000 vezes mais sensível do que o dos seres humanos. Isso se deve ao fato de que os cães possuem uma área olfativa muito maior do que a dos humanos. Enquanto os humanos possuem cerca de 5 milhões de receptores olfativos em seus narizes, os cães possuem mais de 300 milhões. Além disso, o cérebro dos cães é especialmente adaptado para processar informações olfativas, permitindo que eles possam identificar e diferenciar uma ampla variedade de odores. Os cães são conhecidos por seu uso no rastreamento de pessoas e animais desaparecidos, bem como na detecção de drogas, explosivos e outros materiais perigosos. Eles também são utilizados em serviços de busca e resgate e em trabalhos de detecção de doenças em humanos. Mas os cães não são usados apenas em trabalhos de segurança e resgate. Eles também são excelentes companheiros de caça e pesca, graças à sua habilidade de encontrar e seguir o rastro de presas. O olfato dos cães é uma habilidade impressionante que é valorizada por humanos há milhares de anos. Hoje, continuamos a explorar e aproveitar as habilidades olfativas dos cães em uma variedade de campos diferentes. Mas, acima de tudo, eles são nossos amigos e companheiros fiéis, cuja incrível capacidade olfativa apenas acrescenta ao seu encanto e utilidade. O pato mandarim é, sem dúvida, uma das aves mais coloridas e belas do mundo. Esta espécie de pato é originária do leste da Ásia e é conhecida por suas vibrantes cores e elegância. Os machos têm uma plumagem incrivelmente colorida, com um brilho metálico em suas penas que varia do azul ao verde.
Sua cabeça é adornada com um topete de penas vermelhas e brancas, e suas asas têm uma série de detalhes intrincados que se assemelham a escamas de peixe. As fêmeas, por outro lado, têm uma plumagem mais discreta, com uma mistura de tons de marrom e cinza. Os patos mandarins têm um comportamento notavelmente distinto. Durante a época de acasalamento, os machos exibem seus brilhantes trajes de plumagem para as fêmeas, atraindo sua atenção e mostrando que são parceiros adequados. Eles também realizam uma dança de acasalamento elaborada, na qual eles fazem movimentos complexos com suas asas e cabeça. Infelizmente, os patos mandarins são atualmente considerados uma espécie em risco, principalmente devido à perda de habitat. A construção de represas e o desmatamento reduziram as áreas de floresta e água doce onde esses patos vivem e se reproduzem. Além disso, a captura para comércio de animais de estimação também representa uma ameaça para essa espécie. O pato mandarim é uma das aves mais fascinantes do mundo, não apenas por sua plumagem colorida e distinta, mas também por seus comportamentos únicos e fascinantes. Sua beleza e elegância devem ser valorizadas e protegidas, a fim de garantir que eles possam continuar a viver e prosperar em nosso planeta. O polvo é um dos animais mais interessantes e inteligentes que habitam os oceanos do mundo. Esta criatura tem a capacidade de resolver problemas complexos e até mesmo aprender a se adaptar a ambientes em constante mudança. Os polvos são conhecidos por sua incrível habilidade de camuflagem, podendo mudar de cor e textura para se misturar com seu ambiente e se proteger de predadores. Eles também têm um cérebro altamente desenvolvido e são capazes de aprender através de experiências e observação. Uma das habilidades mais notáveis dos polvos é a sua capacidade de abrir recipientes hermeticamente fechados para obter comida. Em estudos de laboratório, os polvos foram capazes de aprender a abrir recipientes com diferentes tipos de fechamentos, incluindo roscas e alavancas. Eles também foram capazes de se lembrar de como abrir o mesmo tipo de recipiente semanas depois, mesmo sem ter acesso a ele nesse meio tempo. Os polvos também têm uma notável habilidade de comunicação e interação social. Eles usam mudanças de cor e textura para se comunicar com outros polvos e com diferentes espécies de animais marinhos, o que lhes permite se comunicar de forma eficaz e evitar conflitos desnecessários. Infelizmente, os polvos são frequentemente vítimas de pesca excessiva e da poluição dos oceanos, o que afeta negativamente seu habitat e capacidade de sobrevivência. É importante que tomemos medidas para proteger esses animais incríveis e garantir que eles continuem a habitar nossos oceanos em segurança. As girafas são animais fascinantes por muitos motivos, e um desses motivos é o fato de que elas dormem muito pouco. De fato, a girafa é um dos animais que menos dorme no reino animal. Em média, as girafas dormem apenas 30 minutos por dia, em intervalos curtos de 5 a 10 minutos cada vez. Uma das razões pelas quais as girafas dormem tão pouco é porque elas estão em constante alerta, devido ao risco de ataques de predadores. As girafas são alvos fáceis devido ao seu grande tamanho e, portanto, precisam estar sempre alerta para qualquer ameaça potencial. Além disso, as girafas têm uma necessidade relativamente baixa de sono devido ao seu metabolismo lento. As girafas dormem em pé, com as pernas dianteiras dobradas e a cabeça descansando no pescoço, apoiada por uma das patas traseiras. Este posicionamento permite que as girafas possam rapidamente se mover em caso de perigo. A posição de dormir em pé também é importante para a circulação sanguínea adequada nas patas, que suportam grande parte do peso da girafa. Embora as girafas durmam muito pouco, elas podem compensar esse fato descansando por períodos mais longos em pé durante o dia, em vez de deitar-se por longos períodos. Além disso, as girafas têm a capacidade de descansar com apenas um dos hemisférios do cérebro de cada vez, o que lhes permite manter um nível de alerta e vigilância mesmo quando estão descansando. Em resumo, a capacidade das girafas de dormir tão pouco é uma das muitas adaptações surpreendentes que esses animais têm para sobreviver em seu ambiente natural. É uma prova da incrível habilidade da natureza de criar criaturas adaptadas a seu ambiente. Os crocodilos são animais fascinantes, conhecidos por sua força, agilidade e habilidade de sobreviver em condições extremas.
Uma das habilidades mais impressionantes dos crocodilos é a sua capacidade de sobreviver sem comida por longos períodos de tempo. De fato, um crocodilo pode passar até 2 anos sem se alimentar. Existem várias razões pelas quais os crocodilos podem sobreviver por tanto tempo sem comer. Em primeiro lugar, os crocodilos têm um metabolismo muito lento, o que significa que eles queimam energia em um ritmo muito mais lento do que outros animais. Isso permite que eles usem suas reservas de gordura de forma muito mais eficiente do que outros animais, o que significa que eles podem sobreviver por mais tempo sem comida. Além disso, os crocodilos têm a habilidade de reduzir seu ritmo metabólico ainda mais quando as condições são difíceis. Isso significa que, quando estão em um ambiente com pouco alimento ou água, eles podem reduzir ainda mais seu metabolismo, permitindo que sobrevivam com pouca ou nenhuma comida. Outra adaptação dos crocodilos que lhes permite sobreviver sem comida é a sua capacidade de armazenar gordura em seu corpo. Os crocodilos armazenam gordura em sua cauda, o que lhes permite usá-la como fonte de energia quando não há comida disponível. Embora os crocodilos possam sobreviver sem comida por longos períodos, isso não significa que eles não precisem de água. De fato, a água é ainda mais importante para a sobrevivência dos crocodilos do que a comida. Os crocodilos podem sobreviver por apenas algumas semanas sem água, então a água é uma necessidade crítica para sua sobrevivência. Em resumo, a capacidade dos crocodilos de sobreviver sem comida por até 2 anos é uma adaptação incrível que lhes permite sobreviver em condições difíceis. É uma prova da incrível habilidade da natureza de criar criaturas adaptadas a seu ambiente. Os morcegos são animais fascinantes. Com uma habilidade única entre os mamíferos, eles são os únicos capazes de voar. Embora existam outras espécies de animais que podem planar, como as cobras voadoras, os esquilos voadores e as aranhas voadoras, apenas os morcegos têm a habilidade de voar verdadeiramente. A habilidade de voar dos morcegos é possível graças às suas asas. As asas dos morcegos são diferentes das asas de outros animais que voam, como aves e insetos. Elas são feitas de uma membrana fina e flexível que se estende desde seus dedos até seu corpo. Quando os morcegos querem voar, eles estendem suas asas, permitindo que a membrana se estique e crie uma superfície plana para o ar se mover. Os morcegos são capazes de voar em alta velocidade, e são muito manobráveis no ar. Eles podem voar para cima, para baixo, para os lados e até de cabeça para baixo. Isso faz com que sejam excelentes caçadores, já que podem voar facilmente para apanhar insetos e frutas em pleno voo. Além da habilidade de voar, os morcegos têm outras adaptações únicas. Eles usam a ecolocalização para se orientar e caçar, emitindo sons de alta frequência que se refletem nos objetos ao seu redor e retornam para seus ouvidos, permitindo que os morcegos criem um mapa do ambiente em que estão voando. Eles também são capazes de dormir de cabeça para baixo, o que lhes permite se esconder em lugares seguros e inacessíveis para outros animais. Embora muitas pessoas tenham medo dos morcegos, eles são animais muito importantes para o ecossistema. Eles ajudam a controlar a população de insetos, polinizam plantas e até ajudam a dispersar sementes. A habilidade única dos morcegos de voar torna-os uma espécie fascinante e importante na natureza. Os suricatos são pequenos mamíferos da família dos mangustos, nativos do deserto do Kalahari, no sul da África. Eles são animais sociáveis que vivem em grandes comunidades, conhecidas como gangues ou clãs, que podem ter até 40 indivíduos. Uma das características mais marcantes dos suricatos é a maneira como cuidam dos filhotes. Todos os membros da comunidade participam na criação dos filhotes, desde a busca por alimento até a proteção e o ensino de habilidades de sobrevivência. Quando uma fêmea dá à luz, ela se afasta do grupo para proteger seus filhotes dos outros suricatos. Ela retorna apenas para amamentá-los, deixando os filhotes sob os cuidados dos outros membros da comunidade. Os suricatos adultos passam a maior parte do tempo em busca de alimentos, que consistem principalmente de insetos, mas também incluem pequenos répteis e roedores. Os suricatos são animais altamente adaptados ao ambiente desértico em que vivem.
Eles têm olhos grandes e orelhas pontudas, que lhes permitem detectar a presença de predadores, como aves de rapina e cobras. Além disso, eles são capazes de sobreviver sem água por longos períodos de tempo, obtendo a maior parte da umidade de sua dieta de insetos. Embora os suricatos sejam animais adoráveis e populares em zoológicos e parques temáticos, eles enfrentam muitas ameaças em seu habitat natural. A perda de habitat devido à expansão da agricultura e da mineração, a caça ilegal e a predação por animais domésticos são algumas das principais ameaças enfrentadas pelos suricatos na natureza. Ainda assim, a comunidade dos suricatos mostra que a cooperação e o cuidado mútuo podem ser muito eficazes para a sobrevivência desses animais em um ambiente tão hostil. E se você chegou até aqui é porque gostou do nosso conteúdo. Deixe seu like e se inscreva no canal, isso ajuda muito a continuarmos fazendo esse tipo de conteúdo. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, tchau!